Aos 16 anos de idade, Julinho se tornou cantor de axé e cresceu muito no meio artístico. Muito sucesso e, naturalmente, esse sucesso trouxe também para junto dele muitas mulheres, bebidas, drogas. Tudo isso fazia parte do meio em que ele vivia. Mas mesmo com tudo isso, lhe faltava algo e que só foi preenchido quando ele teve um encontro verdadeiro com Cristo Jesus. O nosso bate-papo será com ele e é essa a história que você vai conhecer no programa de hoje. Julinho, boa noite, bem-vindo ao programa. Obrigado, Vanderlei, obrigado pelo convite, um prazer. Bom te receber aqui, viu? Vamos contar um pouco dessa história sua antes, naturalmente, desse encontro que você teve com Jesus e, naturalmente, antes também dessa sua fase artística, vamos dizer assim, pelo relato que eu tenho aqui, você começou a assumir responsabilidades muito cedo também. Muito Com cedo. 11 anos. Eu ganhei de você, viu? Que eu comecei com 8. Comecei a trabalhar com 8. Mas conta um pouco da sua história para a gente conhecer. Então, Vanderlei, eu fui criado numa família musicista, né? O meu pai é músico, né? Eu cresci vendo meu pai nas bandas de baile, né? Viajando o Brasil todo. E aos 11 anos de idade eu tomei gosto ali. E meu pai sempre foi daquele que nunca gostou de dar nada de mão beijada. Ele sempre gostava de ver o esforço daquilo. E com 11 anos de idade eu comecei a tocar percussão na banda de baile do meu pai, então eu era percussionista. Passei pela escolinha lá da Ordem dos Músicos do Brasil, tirei a carteirinha da Ordem dos Músicos do Brasil. Logo depois me tornei baterista. E aí nesse processo de evolução aí, 11, 12, 13, 14 anos, eu já comecei a entender que eu tinha uma trajetória com a música. E em um determinado momento nós estávamos ali, quando a introdução diz 16 anos, 16 anos foi quando nós estávamos ali no carnaval na cidade de Congonhas. Nós estávamos ali no carnaval ali muito famoso, né, muito conhecido, e o vocalista da banda, ele ficou rouco no primeiro dia de carnaval. E eu tocava bateria e fazia backing vocal. E aí os meninos começaram a ligar para pessoas em Belo Horizonte para saber qual vocalista que estava parado que pudesse ir lá assumir o lugar do vocalista para fazer um freelance conosco no carnaval. E aí um dos músicos falou assim, olha, o Julinho tá cantando muito bem. Ele falou, mas ele toca bateria? Não, mas ele tá cantando muito bem. E aí no segundo dia de carnaval eu assumi a frente da banda de meu pai, né, banda Impulso, e tomei a frente da banda e ao invés de mandarmos um vocalista de Belo Horizonte para Congonhas, se mandou um baterista. Então o baterista que foi fazer o freelance e eu me tornei o vocalista do carnaval. E depois do carnaval, desse último dia de carnaval, numa reunião, meu pai falou, não dá mais para segurar, você já tomou frente, já está na rédea, já está fazendo... Eu lembro como se fosse hoje, com 16 para 17 anos, ele falou assim, meu pai sempre foi muito durão, né? Ele falou assim, você já está fazendo melhor que o seu pai, toma frente e segue o caminho. E a partir aí dos 16 anos, eu saí da banda Impulso e coloquei o meu nome na banda e se tornou Julinho e Banda. E Julinho e Banda ficou aí durante 12 anos. Agora, a banda Impulso também, ela tem uma história bem longa, não é? Porque eu me lembro de muitos anos atrás já ouvi falar aliás, não só da banda, como do seu pai também, né? Que, aliás, acabou se confundindo, ele e a banda, né? Não sabia se era o Impulso era do Julinho ou o Júlio do Impulso, Isso, né? Exatamente. Eu me lembro bastante desse tempo, dessa época. Vanderlei, eu chegava em cidades que eu nunca imaginava em chegar. Eu com 12 anos de idade, eu viajando, a banda Impulso, ela percorria o Brasil inteiro, né? E eu me lembro de um detalhe, eu sempre estudei ali no Colégio Batista Mineiro, e minha mãe me acordava assim de manhã, meu filho, você quer ou não quer ir para aula? Porque ela viu o meu cansaço de chegar dos bailes, né, das madrugadas, e eu sempre falava com ela, sempre falava a verdade, falava assim, mãe, hoje eu não dou conta. E assim foi, e sobre essa história da banda Impulso, o que eu achei mais impactante na minha história é porque nunca foi uma coisa impositória em trabalhar com música, né? Deus deu um dom, um talento para ser usado. E eu acredito que a partir de ali ele começou a usar. E como se diz o outro, uma vez eu ouvi o Romário dizer, né, que o pessoal falava que ele não concentrava, aí ele falou assim, pô, o cara chegou agora, quer sentar na janela,
né? E eu passei por essa formação toda, então eu comecei como percussionista, aí tinha que montar aquela tralha para poder tocar, depois como baterista, até chegar à frente de uma banda. Então eu peguei todos os níveis assim de conhecimento, não foi simplesmente ser colocado como... Porque seria fácil como um filho do dono, né? Não, vou colocar o meu filho aqui e ele é o dono da banda. Não, existia um processo, um aprendizado, uma escola musical. Uma construção, né? Não é? Exatamente. Agora, Julinho, teve aí no meio de tudo isso essa experiência também que eu creio foi bastante difícil, né? Essa aproximação sua com as drogas. Sim. Como é que se deu isso, se é que você tem liberdade para falar sobre isso? Não, sem problema. Aos 16 anos, quando eu assumi a banda, que era Julinho e Banda, nós passamos grande parte do nosso período como Julinho e Banda como uma banda, assim, tinha algum evento de axé, era a nossa banda que estava tocando. Vieram outras bandas de Belo Horizonte no passar do tempo, vieram saindo, mas Julinho e Banda se tornou uma banda muito requisitada na parte do axé. Então eu fiquei dos meus 16 até os meus 21 anos, 22 anos de idade, sem ter contato nenhum, nem com bebida, não gostava de beber. Meu pai não bebe, não fuma, minha mãe nunca gostou de bebida. Então eu passei de um período muito gostoso, digamos assim, porque eu tinha acesso a tudo, mas eu não escolhia usar, né? Nem beber, nem usar. Aos 21 anos eu conheci uma pessoa e no âmbito familiar existiam algumas tendências a ter pessoas por perto com drogas e tal. E aí eu experimentei droga pela primeira vez, eu tinha 22 anos de idade. E é o que todo mundo fala, né? A gente dá muita sorte porque Deus está conosco, porque não tinha predisposição de um vício, né? Porque a droga ela é extremamente prazerosa, né? Aquele que vende que a droga não dá prazer, a gente não consegue controlar. Existem pessoas que têm uma predisposição e essas pessoas nós temos que ajudar e recolher e entender. E eu acredito que não só uma predisposição, sabe, Júnior? Eu acredito que também existe aquela questão do momento que a pessoa está vivendo e Sim. às vezes encontra na droga, seja o álcool ou qualquer outro tipo de droga, uma forma de alento também. Sim. Não é? Uma forma de fuga, Sim. enfim. Algumas situações podem acontecer. Sim. Fato também, como você disse, que se já há uma predisposição, porta escancarada, Exatamente. na verdade. Né? Pelo visto, então, você não chegou a criar uma dependência. Não, foi exatamente isso, é uma situação. Eu comecei a me enxergar com 21 anos de idade, a música já tinha me dado carro, eu já tinha dinheiro guardado em conta corrente, eu emprestava dinheiro para familiar, né, para que eles estavam ao meu redor. Eu me via numa condição financeira muito boa, porque a música me propiciou isso. Então eu creio que foi que a situação, sabe aquela coisa, já fiz de tudo e tal, já estou se achando, né, já estava se achando. Então assim, foi por curiosidade, não houve um envolvimento no sentido de se tornar dependente, glória a Deus, não me tornei dependente. Ou de usar isso como uma fuga também. Não, também não. Foi uma experiência que passou quando eu entendi que não se controla. A pessoa que... É melhor você pegar um drogado. Hoje eu trabalho, né, como pastor, eu trabalho levando as pessoas para clínicas, para recuperação. É melhor você pegar uma pessoa que fala assim, olha, eu sou dependente, eu quero ajuda. Essa você consegue. A pessoa difícil é a pessoa que você olha para ela e ela fala, não, mas eu uso de vez em quando. Eu não... só uso socialmente. Socialmente, sabe? Essa aí de forma recreativa. Exatamente. Essa é complicada. Essa é difícil. Essa é difícil. Porque você tem que entrar, Deus tem que entrar no coração dele, ela tem que entender que ela sozinha ela não dá conta. Né? Ainda que esporadicamente, ela não dá conta, ela vai precisar de ajuda. Agora, no auge da sua juventude, naturalmente, embora você ainda continue sendo um jovem, Sim. mas no auge dessa juventude, cercado de todo esse sucesso, veio esse sentimento de vazio. Exatamente. Quando eu conheci, a minha vida ela é marcada no momento que eu conheci a minha esposa. Quando eu conheci a minha esposa, eu tenho um testemunho grande, porque eu estava um dia, embora tenha estudado no Colégio Batista Mineiro, a minha família toda é católica, né? Meu pai é católico, minha mãe, e eu me lembro um dia que eu cheguei em casa de um show, um evento muito grande em Belo Horizonte, e eu liguei a televisão, assim, olhei, tinha um playboy falando, né?
Eu falo playboy assim porque eu costumo dizer que hoje eu ando muito parecido com ele, que era o pastor André. Eu brinco sobre essa história. André Valadão. Pastor André Valadão. Ele de sapatinho, né? Calça justinha, a blusinha assim de gola polo, e ele pregando a palavra. E eu olhei um dia assim para a televisão, do lado da minha mãe. Falei, mãe, se Deus é que resolveu a vida desse cara, Deus pode resolver minha vida, porque esse cara aí... E todo mundo falava que eu era meio patricinho, né? Assim. E aí minha mãe falou assim, ué, vai lá na igreja dele, você quer que eu te leve? E minha mãe católica, rapaz, foi usada assim. E aí ela falou, eu te levo lá, a gente passa sempre lá. E aí eu fui para Lagoinha a primeira vez com a minha mãe. Sentamos ali, bem longe, né? Quando a gente vai a primeira vez, a gente quer ficar bem longe, né? Aí eu fiquei lá no segundo, terceiro andar ali. E eu lembro que naquele dia Deus me tocou. E Deus falou assim, eu quero você para mim. E aí a gente, criado em um berço totalmente diferente, eu falei assim, não, eu preciso voltar lá sozinho agora, porque minha mãe foi comigo. Pode ter sido uma questão de emoção, de mãe estar do lado, né? E eu me lembro que eu falei assim, na hora que aquele homem começar a falar de dízimo e oferta, eu vou embora. E eu lembro que eu sentei, na hora que eu sentei, que o pastor André começou a falar sobre dízimo e oferta, eu fiz assim para levantar, Vanderlei. No que eu fiz assim para levantar, ele falou assim, agora você que estava pensando que ia embora, porque eu ia falar de dízimo e oferta, eu trago uma palavra para você. Não coloque a mão no seu bolso, porque Deus vai mudar a sua vida hoje. Você falou que queria mudar a sua vida. E Deus vai mudar a sua vida. E no dízimo e oferta, ele relatou tudo que eu estava passando. Olha só. Tudo que eu estava passando. Naquele dia eu entreguei a minha vida para Jesus, conheci a mulher da minha vida um pouco tempo depois, que é a minha esposa, Raquel, pastora Raquel. E Raquel foi a mulher que esteve no meu batismo, junto com a minha sogra, me viu batizando. Isso faz quanto tempo, Julinho? Eu me batizei... Não, eu digo assim, desse primeiro momento que você entrou na igreja. Primeiro momento, 2006, final de 2007, início de 2007. 10 anos. 10 anos. E aí me batizei, minha esposa com a minha sogra, eu lembro ali, né, no templo, né, somente as duas, porque a minha família até então não conhecia Jesus, né? Então a minha esposa e a minha sogra. E aí comecei um relacionamento com ela, namoramos, somos casados hoje, está chegando nosso neném, nosso primeiro filho, que é o Enzo. Eu tenho a Isabela, que a Isabela é fruto de uma relação antes de eu conhecer a Jesus. E ali, naquele momento ali, Vanderlei, eu vi que minha vida ia mudar. E eu precisava de fazer algo. O que eu comecei a fazer? A gente não consegue tirar nada por completo, né? É como essa reflexão que você deu. É o casulo, né? É o tempo de Deus. Ali eu quis mudar a minha vida, falei que não ia mais tocar e eu recebi uma proposta para ir para Salvador. E fiquei 5 anos em Salvador, ali 4 anos e pouco em Salvador, e ali eu conheci muito dinheiro. Trabalhando na música. Na música, fui contratado por uma grande banda, eu deixei algumas fotos com a produção, para depois, se quiser, passar. E ali trabalhei com os grandes artistas, ganhei muito dinheiro, mas um dia em cima do trio elétrico ali, fazendo 11, 12 shows no carnaval, a banda fazia 11, 12 shows no carnaval, Deus falou comigo, agora eu te tiro de vez, porque é o tempo de Deus, não é o meu tempo, era o tempo de Deus. Eu já estava na igreja, estava lá em cima do trio elétrico, mas Deus falou, agora eu te quero por completo. E Deus me tirou dali, eu vim embora, rescindi o contrato, eu vim para Belo Horizonte. Chegando em Belo Horizonte, recebi um telefonema de uma outra empresa de Salvador para eu voltar, ganhando 2 vezes o que eu estava ganhando. Para eu voltar. Minha esposa estava do meu lado, eu falei, não, Deus chamou, Deus vai cumprir. E aí ingressei ali no seminário teológico Carisma, e fiz o seminário, e aí Deus começou a trabalhar na nossa vida. E o que eu falo sempre é o seguinte, Vanderlei, qual que é o meu testemunho? O meu grande testemunho é o seguinte, muitos vêm do mundo e ficam falando assim, eu larguei holofote, eu larguei avião, eu larguei shows, eu larguei mulheres, eu larguei bebida. Querido, eu tive isso tudo. Eu nunca falei isso em programa nenhum, nunca dei testemunho em lugar nenhum sobre isso. Porque quando você está lá, eu tinha o meu ônibus, eu tinha o melhor hotel, eu tinha produtor por minha conta, eu não carregava minha mala, eles não deixavam carregar minha mala, eu tinha isso tudo, eu tinha todo um scout, mas eu não tinha nada. A pessoa que fala que veio do mundo e largou tudo, meu irmão, você não largou nada. Você achava que tinha alguma coisa, mas você não tem nada. Então, quando eu vi, eu senti o que Deus era e o quanto Deus preencheu e mudou a minha vida, eu tive noção do que é verdadeiramente conhecer a Jesus. Eu falo para você, enquanto você trabalha para Deus, Ele está trabalhando por você. Você não precisa correr atrás de bênção, a bênção corre atrás da gente.
Hoje, na minha empresa de eventos, eu tenho uma empresa de eventos que mexe no ramo de segmento cultural. Desde quando eu montei a empresa, em 2013, até os dias de hoje, num ano de crise, né? num país vivendo em crise, nós nunca tivemos um crescimento tão grande. Nós crescemos 350% em 3 anos de empresa. Completamos 4 anos esse ano, vamos completar 4 anos. Porque Deus colocou a mão e eu entreguei por completo tudo que eu tinha para entregar. Agora, paralelamente à atividade profissional, que você continua no exercício dela, embora com um foco diferente, você também hoje exerce o ministério pastoral. Sim, sou pastor na Igreja Batista Lagoinha Planalto, juntamente com o nosso pastor Rogério, que eu mando um abraço, Rogério Moreira. Sou pastor ali, tomo conta, né, dos meus meninos da juventude. Todo sábado nós estamos ali às 19 horas na Lagoinha Planalto. E sou pastor da Lagoinha como um todo. Estou debaixo da cobertura do pastor Lucim Barreto. Somos pastor da juventude. Estamos para servir, né? Trabalhamos sim com a nossa empresa no âmbito cultural, com os eventos culturais, mas estamos servindo e fazendo a obra de Deus, que para mim é o que mais importa. Aliás, eu quero até aproveitar e daqui parabenizar o trabalho que vocês estão fazendo lá na Lagoinha Planalto, viu? Obrigado. Lindo templo, estive lá, Verdade. né, mais recentemente, e fiquei maravilhado de ver como ficou bonito aquele espaço e que trabalho bonito que vocês estão fazendo lá. Obrigado. Foi uma bênção o dia que você esteve lá. Assim, o comentário, a semana toda, né, foi sobre o tema que foi discorrido ali. E nós estamos ali para servir. Essa camisa é uma camisa evangelística, nós trabalhamos com evangelismo. Né? Nós temos várias camisas e toda a renda das camisas só para compra de cesta básica e para levar o pessoal para a clínica de recuperação. Nós temos um trabalho... E quem quiser fazer contato com você, Julinho, nesse caso aí, por exemplo, alguém que tem na família uma pessoa Sim. precisando de um acompanhamento ou encaminhamento para uma internação, numa comunidade terapêutica, Sim. Como é que faz? Nós temos o Instagram hoje, que é o nosso maior meio de comunicação, que é Lagoinha Planalto. Quando você entra lá, tem todos os contatos. A produção, a essa altura, já colocou aí, o pessoal Certo. já está anotando, é só entrar no Instagram. Só entrar. E lá vai ver os contatos, e eu também estou como um dos responsáveis ali. A gente pega e a gente vai fazer o possível para que essa pessoa volte a ter uma vida plena, porque as drogas é a insatisfação da pessoa mesmo, né? Então a gente quer regressar essa pessoa por inteiro. E de quebra ela leva o melhor de tudo, que é a palavra de Deus. Com certeza. Né? E para completar e não faltar nada, o céu. Ah, glória a Deus, que bênção. Julinho, obrigado por ter vindo, Obrigado, viu? Vanderlei. Bom conhecer a sua história, viu? Ótimo, Muito obrigado. bom mesmo. Obrigado Fica aí mesmo. um pouquinho mais comigo. Tá aí a história do Julinho, né? De repente você assistindo pode ter tido a mesma sensação que ele teve quando viu o pastor André na primeira vez, né? Assistindo ele aqui, você pode estar pensando, Deus, se o senhor deu jeito nesse aí, nesse Mauricinho, o senhor vai dar jeito em mim também. Olha, Deus tem um tratamento especial para cada pessoa, você pode acreditar nisso. Vamos orar, vamos falar com Deus? Se você puder, coloque a sua mão sobre a minha. Querido Pai, mais uma vez, obrigado por esta oportunidade, obrigado por mais este programa, obrigado pela vida do Julinho, obrigado, meu Deus, por sua história e por tudo aquilo que o Senhor tem feito na vida dele. Obrigado, Pai, porque sabemos que, através da vida dele, muitas outras têm conhecido o Senhor também. Obrigado por aqueles que acompanharam o programa e que estão agora orando, que o Senhor possa alcançá-los, onde quer que estejam, e que o Senhor os abençoe, trazendo a eles a resposta à oração que estão fazendo agora, meu Deus. No nome de Jesus oramos, agradecidos, no nome de Jesus. Amém, amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.